Bom, começando me apresentando aqui, eu sou Felipe Moreno, sou CEO do Jus Brasil Soluções. Para quem não conhece, o Jus Brasil Soluções é a empresa do Jus Brasil que serve, que desenvolve soluções para o mercado corporativo e institucional. E pediram, né, para o Jus Brasil vir aqui falar de dados jurídicos, né, porque muita gente entende que o Jus Brasil é uma empresa de dados, né, e a conversa de dados ela é muito curiosa, porque se você pensar, o Jus Brasil tem mais de 1 milhão de clientes hoje, né. Então são a dona Maria que está acompanhando o processo dela no nosso site, o advogado, a empresa, os juízes, e todos eles têm uma coisa só em comum, que é nenhum deles quer dados. Nenhum cliente do Jus Brasil quer dados. Os clientes querem resposta. Ele quer a resposta para tomar uma decisão, ele quer uma resposta para entregar um trabalho. E é por isso que hoje em dia falar de dados também é falar de IA, né, porque a IA levou para outro patamar o tipo de resposta, o tipo de trabalho que a gente consegue entregar a partir dos dados. E eu tenho aqui 2 convidados aqui hoje que pra gente são referências, né, no uso da tecnologia, no uso da IA pra chegar nessas respostas, para chegar nessas decisões, para entregar o trabalho pronto lá na ponta. E aí a gente vai bater um papo um pouco sobre isso, mas antes queria que o Edu se apresentassem aqui. Bom, vamos lá, pessoal. Obrigado, boa tarde a todos. Sou Leandro Melo, diretor jurídico e CEO da Cashme. Felipe, obrigado aí, parabéns aí pelo evento. Basicamente, né, a Cashme é uma Cirela do grupo, a Cashme é uma fintech do grupo Cirela. A gente tem 8 anos de mercado. Quando a Cirela resolveu criar a Cashme, foi muito num ecossistema ali de empreender. Basicamente, a Cirela tinha uma área que fazia operações, uma área financeira. A Cirela, para quem não sabe, é uma incorporadora, tinha uma área financeira e essa área financeira cresceu, cresceu, cresceu. Hoje ela é a Cashme, a gente tem 8 anos de mercado, como eu falei. A gente já tem quase 5 bi de crédito concedido ao mercado e a gente usa basicamente tecnologia para impulsionar o nosso negócio. Quando a gente fala de mercado financeiro, a gente é um peixe muito, muito, muito pequeno, né? Obviamente a gente está competindo com os grandes bancos, bancos médios, etc. Então é super difícil. E aí o que a gente fez foi usar a tecnologia para acelerar esse processo e para a gente tentar sobreviver. Então o que a gente vai falar aqui tem muito a ver com aquilo que a gente tem feito. Bom, também muito obrigado, Felipe. Uma honra estar aqui nesse painel junto com o Leandro. Eu sou Eduardo Gasparotto, sou superintendente jurídico do Banco BV, que é um banco que tem o principal foco em financiamento de veículos, né? É líder no mercado de financiamento de veículos, seja de leves, seja de veículos pesados. Legal. E a gente vai falar bastante aqui sobre soluções, sobre, né, como que a IA e como que a tecnologia tem transformado, o trabalho de vocês. Só que eu queria segurar um pouco isso para a gente falar primeiro de dor, né, das perguntas que são difíceis de serem respondidas, o que eram difíceis de serem respondidas no trabalho de vocês, das decisões que demoravam porque a informação não estava lá, do trabalho que era difícil de ser automatizado, tal. Então queria que a gente falasse um pouquinho disso e desse impacto, né, no trabalho de cada um de vocês. E começando talvez com o Edu aqui, Edu, quando a gente pensa no BV, né, a gente vê o jurídico de um banco do tamanho do BV, a gente pensa em, pô, um volume grande de processos, operação complexa, um jurídico que precisa entregar eficiência, como qualquer outra área da empresa. Eh, Quais são as perguntas difíceis, as decisões demoradas, o trabalho manual? Fala um pouquinho sobre isso. Bom, em toda a esfera contenciosa de uma instituição financeira, a principal dor e a principal necessidade nossa é ter informações precisas relacionadas a processos. Então, a classificação adequada do tipo de processo, qual tipo de demanda tá sendo colocada, quais são os advogados que estão atuando contra a instituição financeira. Então, a qualidade das informações, a qualidade dos dados, o quanto se perdeu no processo, o quanto se ganhou, o quanto que a gente teve que a gente chama de cost avoidance, quanto que a gente evitou, de uma perda, quanto que está se revertendo de provisão. Então, é esse e a adequada constituição da provisão. Basicamente é isso quando a gente fala de uma vida de um contencioso, de um departamento jurídico. E não adianta ser só o quê, né, mas o tanto certo também, né, e eficiência, né. Sim, muito bem pontuado. E quando a gente está falando também em tempo, quando a gente recebe as ações,
é o tempo que eu tenho para conseguir a documentação adequada para entrar com a ação judicial, para entrar com a minha defesa, né. Então, a qualidade dos documentos que eu recebo, aonde consigo localizar, tudo num curto espaço de tempo, pela quantidade da demanda que a gente tem. Legal. Léo, né, acho que a minha pergunta aqui que eu fiz para o Edu, só que com um ângulo também de talvez operação e risco, né. Então quando, a Cashman é uma fintech, quando a gente pensa talvez em dados fintech, a gente pensa Serasa, né, score de crédito, score de risco, a gente pensa em dados da Receita Federal e tal. O que que ainda falta, né? O que que ainda são dores, onde que a decisão ainda está, talvez um pouco mais difícil, um pouco mais manual, por falta de informação? Legal, boa pergunta, né. Pensa assim, né, o nosso negócio principal é o crédito com garantia de imóvel, é o chamado home equity. Acho que poucas pessoas conhecem, mas é uma modalidade de crédito que vem crescendo bastante no Brasil. E para a gente emprestar uma quantia para uma pessoa física ou pessoa jurídica, a gente tem que avaliar não só o proponente, né, a pessoa física ou a pessoa jurídica, mas o imóvel que a gente está recebendo em garantia também. E essa análise para uma fintech, ela tem que ser tecnológica. Se não for tecnológica, não é fintech, né. Então, aí só a partir daí a gente já tem toda uma complexidade que é como você toma decisão para avaliar aquele cliente, aquele imóvel que você vai receber em garantia, e essa decisão tem que ser muito rápida, né. Como eu falei inicialmente, a gente compete com banco, e banco tem muito mais, estrutura, né, do que a gente, bancos aí quase centenários no Brasil, e a gente com 8 anos de existência, se a gente não tiver diferenciais competitivos, a gente acaba ficando para trás, e mercado financeiro de fato é muito cruel, né. A gente tem 8 anos de empresa, a gente viu vários concorrentes começarem e não existirem mais. É bizarro assim, empresas que começaram depois da gente não existem mais, a quantidade de empresas. Só a gente que é da área sabe. Então a gente usa o dado hoje de uma maneira muito, estratégica para que a gente consiga acelerar o negócio de fato e tomar as decisões de forma assertiva. Então antes, quando a gente não tinha o dado muito bem estruturado, tomar decisão era um processo muito dolorido, porque demorava demais. E a gente não podia errar, né. Pensa que a gente vai emprestar, de repente, R$ 1 milhão para uma empresa, vai pegar em garantia um imóvel do sócio, que esse imóvel tem uma penhora. Se a gente não tiver um dado estruturado e o dado adequado, a gente pode fazer uma operação que depois a gente vai perder a garantia, e para a gente isso é fatal. E a gente precisa fazer isso em escala, né. A gente não pode fazer isso de uma maneira artesanal, olhando crédito em crédito, etcétera. A gente tem que fazer isso aqui de uma forma muito rápida, e o que a gente está caminhando é que hoje o cliente, quando procura a gente, ele tem ali alguns minutos para ele imputar as informações que ele tem, e em alguns minutos a gente decide se a gente empresta ou não, quanto a gente empresta, e a nossa ideia em algum momento é que o cliente consiga, pelo celular dele, fazer uma contratação de crédito e em 10 minutos ele ter tudo pronto. Óbvio que isso é um caminho longo pela frente, principalmente pensando em diligência imobiliária. Quem trabalha com diligência imobiliária sabe que é super complexo, mas eu acho que tem um caminho que a gente tem cada vez mais percorrido usando o dado para isso. Legal. E vamos falar então dessas soluções, né, assim, como eu falei, a gente conhece muita empresa no Brasil, a gente serve muita empresa no Brasil e vocês se destacam, né, nesse uso de tecnologia, no uso de AI, tem passado por um caminho, de muita construção, né, construindo muita coisa ali em cima da IA, em cima da tecnologia. Fala um pouquinho, né, talvez começando pelo Léo também, depois o Edu, que vocês vêm construindo, como é que vocês têm passado por esse caminho, onde vocês estão, quais são as coisas legais que vocês já construíram dentro dessas operações que podem, né, servir de inspiração para o pessoal aqui, principalmente nessa nova onda, né, de onde é que o que que a IA possibilitou, o que que a IA está deixando vocês fazerem que vocês não conseguiam fazer antes? Legal. Acho que para quem é advogado, advoga há muito tempo, né, há 10 anos, quando você ia fazer uma diligência, você tinha um processo complexo de você levantar certidões, informações que demorava dias ali, porque o órgão demorava para te entregar uma informação, você não tinha aquele dado atualizado de maneira rápida, e você tinha todo um processo que era super complexo. A gente começou assim, né, o nosso começo foi dessa forma, como todo mundo fazia, só que a gente percebeu que se a gente não mudasse, se a gente não acelerasse esse processo, a gente ia morrer no meio do caminho, né. O cliente que procura a gente é um cliente que tem dificuldade de tomar crédito com um banco tradicional, é um cliente que não quer pagar uma taxa muito alta, que geralmente o banco tradicional cobra aí numa operação de capital de giro, por exemplo, e o cliente está desesperado, né. O pequeno e médio empresário no Brasil, ele tem muita dificuldade, porque ou ele deve para a Receita, ou ele deve uma trabalhista, ou ele tem alguma ação civil, ou ele deve para fornecedor, então ele procura a gente querendo dinheiro para ontem, e para você dar esse feedback para o cliente, falar: "Olha, você foi avaliado, o seu crédito está aprovado. Quanto mais rápido a gente for, mais a gente consegue ganhar aquele cliente. A concorrência
também está cada vez mais buscando tecnologia. E aí, quando a gente se deparou com aquela massa de informação que a gente capta na internet aí, vários canais distintos, e a gente falou: "Poxa, agora a gente precisa automatizar isso", essa automação só foi possível com base na IA, né. Basicamente, a IA ela conseguiu pegar um monte de informações, pensem vocês advogados, tem aquela planilha com um monte de informação de um cliente, e ao invés de você ficar horas e horas lendo aquilo tudo, você joga aquilo numa ferramenta que já tem por trás várias LLMs de IA, e aquela ferramenta vai dizer se você empresta ou não, se aquele cliente tem algum apontamento ou não, e a gente consegue fazer isso em escala. Hoje a gente tem uma média de 15.000 clientes que procuram a gente por mês para tomar crédito, e a gente não consegue processar 15.000 análises manualmente, é impossível, né. Então a gente teria que ter uma sala inteira dessa daqui de advogados, e aí obviamente a conta não fecha. Então hoje com a inteligência artificial, isso mudou completamente o nosso cenário, digo que de 1 ano e meio para cá a gente vem transformando bastante a forma como a gente avalia as nossas operações, e hoje a gente consegue ser competitivo com o banco inclusive, porque muitos bancos ainda estão nesse processo, né. Pensa num banco super grande que tem ali milhares e milhões de operações por mês, ele tem uma dificuldade maior do que a nossa, porque a gente está começando. Então a gente tem essa liberdade poética de, eh começar a empresa com a ferramenta já azeitada, e a IA, e de fato, ela mudou bastante o nosso patamar e conseguiu fazer com que a gente se torne cada vez mais competitivo. Isso é muito legal, né, a gente oferece, e aí mostra um pouquinho dessa evolução da oferta que a gente consegue fazer para os parceiros do Jus Brasil, né, então, pô, lá atrás quando a gente ajudava empresas como a Cashme com background check jurídico, precisa entender quais são os processos que essa pessoa tem para tomar uma decisão de alto risco dessa, a gente entregava uma lista de processos. Tá aqui a lista de processos, alguém tinha que analisar, alguém tinha que ver. Cada vez mais agora, a IA consegue ajudar, como tem ajudado na Cashme, a você receber a resposta certa, a análise certa do processo dentro da sua matriz de risco. Então essa é uma evolução, né. Dô, e você quer comentar? Não, eu queria dizer assim, hoje receber o dado já não é inovação, né. Hoje quando você recebe o dado, e esse dado vem, mastigado, e vem com uma tomada de decisão com base naquilo que você entende que é certo ou errado, isso muda completamente o jogo. Então basicamente quando a gente cadastra um CPF, e a resposta vem em minutos dizendo se a gente pode ou não emprestar, a gente confia na informação que vem e confia na análise que é feita. Então, o trabalho do advogado hoje para a gente é muito mais naquelas operações complexas, aquelas operações de alto valor. A gente empresta a partir de 50.000, mas a gente faz operações de 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões. Então, naquela operação de 20 milhões, o advogado vai bater o olho. Aquela operação de 500.000, 200.000, 100.000, a gente confia 100% na IA hoje em dia. Legal. Acho que, dentro do contencioso aqui tem um mundo, né, e quem que queira ruim acho que já não já fundou no contencioso, né. Exatamente. Quando a gente está falando no mundo do contencioso, a principal característica ou a principal necessidade e a aplicação da IA está relacionada à automação de processos. Então, tá desde da extração das informações correspondentes à classificação de um processo, da correta da correta classificação desse processo para ter uma precisão maior desses dados, a utilização em defesas, utilização em pareceres jurídicos, que tornam o trabalho cada vez mais rápido e mais preciso, assim como numa análise que a gente está colocando uma análise de crédito, né. E isso também, a qualificação desses dados viabiliza de você evitar perdas, porque você sabendo a correta demanda, o correto valor, o correto julgamento que teria desse caso, você consegue transformar a advocacia de uma advocacia preventiva para uma advocacia preditiva. E além do mais, você consegue ser mais rápido na correção das falhas dos seus produtos ou dos seus processos relacionados à colocação dos produtos financeiros. E a evolução tecnológica nesse mundo, né, muito pela pressão do volume, pela pressão da eficiência, pela pressão da margem, ela sim, quando a gente pensa 15 anos, 20 anos atrás, daquele contencioso que tinha os recortes, né, não sei, um monte de gente não vai saber disso, mas tinha os recortes, recorte do diário oficial que chegava coladinho lá para o jurídico acompanhar, aquele batalhão de advogado correndo atrás de documento para uma esteira como, né, a esteira de vocês hoje é uma evolução muito grande, né, muito processo virou tecnologia, né, muita massa cinzenta, muito esforço cognitivo de muita gente virou algoritmo também, né. É, exatamente. Eu quando eu comecei a advogar, acompanhava os recortes de publicação, lia diário oficial, lia a lei que iria até ser que estava sendo lançado, guardava as publicações da Lex, né.
Então, era um outro tempo, uma fase onde o advogado também executava vários trabalhos operacionais. E agora, com a inteligência artificial, com a automação dos processos, a nossa vida tem caminhado para uma situação mais estratégica. Então, a inteligência artificial tem dado subsídios necessários a esses profissionais, dados necessários para que ele consiga ser mais estratégico na tomada da decisão. E do nosso lado, né, a gente tem o privilégio, assim, de atuar como essa infraestrutura. Não é não vou chamar de infraestrutura de dados mais, tá, vou chamar de infraestrutura de resposta. Então, de atuar como infraestrutura de resposta para diversas empresas, aí então, casos emblemáticos como o de vocês, mas desde os casos mais curiosos aos mais estratégicos, né. Então, chega como no site no jusbrasil.com.br, chega a pessoa que vai sair com alguém do Tinder e quer saber: "Ah, eu quero saber mais sobre essa pessoa", a gente também aqui recebe diversas dessas demandas, né, sei lá, acho que talvez a mais curiosa, uma das curiosas que eu recebi aqui foi uma empresa que vende soluções de reflorestamento. E aí ela quer usar os dados jurídicos, porque ela quer descobrir a resposta que ela quer quem acabou de ser condenado para reflorestar uma área. Que se a pessoa acabou de ser condenada, essa empresa acabou de ser condenada, eu quero chegar e oferecer a minha solução para ela no momento em que ela foi condenada, né. Então olha, caso de uso até os casos de uso mais estratégicos, uma seguradora que, poxa, a gente apoia em entender o panorama, uma seguradora de saúde que a gente ajuda a entender o panorama jurídico da judicialização dos medicamentos de alto custo, né. Então, pô, é um problema hoje, as pessoas os medicamentos que não são cobertos pelo SUS, que também não estão no rol, né, dos medicamentos que precisam ser judicializados, o que está acontecendo? Elas usam esse tipo de informação para tentar pautar política pública, né, para levar para Brasília, pautar a política pública. Então, esse tipo de uso, esse tipo de resposta, ele tem gerado cada vez mais transformação e acho que é a mesma coisa aqui dentro, né, tem gerado cada vez mais insights também para vocês. Exatamente, a jurimetria que antes era algo inacessível, né, hoje em dia viabiliza a gente fazer o comparativo. Então, se a gente está perdendo, se a gente está ganhando em relação a determinados concorrentes ou em relação à média de mercado, isso faz com que você aprimore na sua gestão do seu processo, na gestão do seu contencioso. Legal. Vamos falar agora de um tema que eu acho que, eu sei que é sensível para todo mundo que está aqui, né, e é super importante para todo mundo que está aqui, que é a gente falou de inovar, criar tecnologia, né, mudar processos e tal. Só que a gente está falando, em todos os casos aqui, até no do Jus Brasil, a gente está falando de um contexto de complexidade, regulação e alto risco, né. Então, quando a gente pensa no mercado financeiro, o próprio mercado jurídico, né. Eh, Começando com você, Léo, talvez a Cashme tenha um ponto de vista meio único, né, porque vocês são uma startup, né, do Grupo Silveira, mas uma startup que tem, em tese, uma leveza maior, precisa ser mais rápido, precisa tomar decisões mais rápidas, precisa inovar pra conseguir competir num mercado que é muito competitivo, com grandes bancos e tal. Só que ao mesmo tempo vocês estão num mercado que é altamente regulado. Como que equilibra essas 2 pressões por inovação, controle, rigor? Olha, é super complexo, né? Então, basicamente, pelo que você comentou, vamos lá. Em primeiro lugar, a nossa empresa está embaixo de um grupo que é uma empresa de capital aberto. Então, a gente tem um monte de obrigações fiduciárias ali. Então, a gente não pode simplesmente sair fazendo o que a gente pensa, o que a gente quer, porque se eventualmente se a gente errar a mão, a Cirela sofre, a ação da Cirela cai, e aí, gente, é uma dor de cabeça enorme que vocês não têm ideia. Então, a gente não pode sair fazendo o que a gente quer, a gente tem bastante liberdade para inovar, mas obviamente com responsabilidade, sabendo que além do fato de a gente estar embaixo de uma empresa de capital aberto, o mercado financeiro é altamente regulado, como você falou, né? Embora o Brasil seja um pouco bagunçado, né? O mercado financeiro brasileiro é um dos mais rígidos do mundo, né? Com mais normas, com mais regras, com mais órgãos reguladores. Não que isso resolva, né? E evite a gente de dor de cabeça, pelo contrário, mas é um mercado super regulado. Então, basicamente assim, né, quando a gente começou o negócio, Cirela, conselho, falou: "Pô, legal, bacana a ideia da Cashme, vamos crescer, vamos investir". A gente falou: "Olha, a gente não pode ter dor de cabeça com o órgão regulador, a gente não pode ter dor de cabeça com programas envolvendo fraude, a gente tem que tomar muito cuidado com base de informações", né. Pensam que todo cliente que procura a gente, além dos dados que a gente capta via birôs, etcétera, o cliente manda dado pra gente. Então o cliente manda imposto de renda pra gente, o cliente manda extrato bancário. Então a gente tem que saber armazenar essa informação, a gente tem que saber cuidar dessa informação de uma maneira muito cautelosa. Por isso que, além de um time, né, comercial, jurídico,
time de back-office de modo geral, a gente tem um time de segurança da informação muito, muito forte, que é para fazer com que tudo isso fique ali num guarda-chuva super, super protegido e de maneira alguma a gente tem que usar aquele dado sem tomar cuidado com quem vai manipular essa informação, quem tem acesso a ela. Então é super complexo. E lembrando, né, a gente é uma empresa super pequena, gente, super pequena. A gente não é o Itaú que eventualmente pode tomar uma porrada e se reequilibra, né. Uma porrada na gente é fatal, então a gente não pode nem se dar o direito de errar em relação a esse tema. E confiando que estamos num ambiente seguro aqui, ninguém vai sair contando, né, do que aconteceu aqui para depois de sair dessa sala. O que que te tira o sono então, nessa implementação, principalmente nessa implementação agora de IA, né, todo mundo cobrando por IA para uma super tecnologia, uma tecnologia transformadora, mas também uma tecnologia que é não determinística por natureza, que alucina. O que que te tira o sono hoje nessas implementações? Várias coisas, cara, várias coisas. Em primeiro lugar, a gente estimula muito o nosso time a usar IA, e sem IA a gente não chega a lugar nenhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa fazer com que as pessoas tenham um letramento mínimo para usar IA, né? Então, a gente fala: olha, não pode pegar o documento do cliente e jogar na ferramenta de IA, não pode pegar o imposto de renda do cara e jogar lá. Então, assim, a gente faz constantemente treinamentos para que a gente não tenha um problema, que às vezes pode ser um problema pequeno, mas às vezes pode ser um problema catastrófico para a gente. Então, assim, basicamente, o que tira nosso sono muitas vezes é o anseio das pessoas em querer usar a ferramenta sem responsabilidade, ou muitas vezes usando de uma maneira sem o conhecimento necessário, né. Então, pô, legal que você quer usar, mas você tem que entender, você não pode colocar qualquer informação lá, dado de cliente você nunca põe na ferramenta de IA, você não pode, simplesmente fazer um prompt sem entender de prompt. Prompt é um tema que acho que todo mundo conhece e quem não conhece deveria conhecer, mas construir o prompt não é só fazer uma pergunta igual a gente faz para o ChatGPT. Para você usar uma ferramenta de IA no ambiente de trabalho, corporativo principalmente, você tem que ter um letramento mínimo para você construir aquele prompt para que ele te dê uma informação, né, falando: "Olha, eu não quero que você busque um dado que não exista. Eu não quero que você crie uma jurisprudência que não exista. Eu preciso que você pegue dados reais". Então você tem um caminho, né, e a nossa preocupação é principalmente treinar o time e capacitá-los para que eles usem a ferramenta, de maneira correta e não caiam nas armadilhas que existam, que, não é proposital muitas vezes que uma ferramenta de IA alucina. Ela alucina porque você não soube explicar exatamente o que você queria. E a gente tenta letrar o nosso time o tempo inteiro, né, e forçar as pessoas a aprender a usar de maneira correta. Legal. O seu ponto de partida é um pouco oposto, né, porque, assim, o BV é uma empresa com décadas de operação, né, com, muita bagagem de processos, de tecnologia, de governança. Eh, Você não consegue, talvez, construir as coisas do zero, você precisa transformar o que já existe, que precisa continuar andando. Como lidar também com esse rigor, com essa complexidade e continuar trazendo inovação para a empresa? Bom, o Banco BV é uma joint venture de 2 instituições, de 2 empresas extremamente tradicionais, o Banco do Brasil e o Grupo Votorantim. Então, quando a gente foi partir para essa jornada da inteligência artificial, o que a gente procurou fazer do início é iniciar um trabalho de uma forma correta, de uma forma certa e de uma forma que reduzisse ao máximo possíveis erros. Então, a primeira preocupação nossa foi estabelecer normas de conduta. Então, foi disciplinar o como utilizar a inteligência artificial. Então, foi iniciado esse primeiro trabalho. Posteriormente, o que nessa jornada de governança, que é a maior preocupação existente no banco, foi colocado grupos específicos para o trabalho, começaram a aprender cursos para se trabalhar com a inteligência artificial, para se monitoramento dos prompts, porque, eh, existe um anseio nosso, no fazer aquele desenvolvimento que toda empresa utilize, mas tem que ter sempre o acompanhamento, tem que ter sempre a nossa área de tecnologia e segurança da informação. Então tudo isso daí é de uma certa é sempre monitorado. Para quê? Porque a credibilidade da empresa está sempre em jogo e a máquina não pode alucinar a ponto de colocar em risco. E o que que ainda tira o sono? Sempre o alucinar. O alucinar é sempre o maior medo, o maior receio. Quer seja numa defesa de um processo, colocar uma jurisprudência que não exista,
quer seja num atendimento junto ao consumidor, dar uma resposta que não seja incorreta, que possa colocar em risco a diretoria. Por exemplo: "Olha, eu posso cobrar 3 tarifas sobre o mesmo serviço?" Pode. Se uma máquina alucinar, isso daqui você está cometendo um crime. Então, esse tipo de situação tem que ser muito bem cuidada, justamente como o Leandro colocou, né, estamos num mercado que é extremamente regulado, um mercado muito bem conceituado e a máquina não podemos cair nesse risco. Legal, isso é muito, acho que toca muito como a gente trabalha também no Brasil, a gente tem falado muito sobre isso, sobre confiança, né, que nesse momento de inovação tecnológica disruptiva, a única coisa que vai escalar mais rápido do que a tecnologia é a confiança. É você confiar no output, você confiar em principalmente num mercados como os nossos, né, no caso do Juiz Brasil, uma resposta errada, a gente viu o vídeo do Juiz IA ali, né, pô, uma resposta errada é alguém perdendo uma casa, é alguém sendo preso, é um juiz ou um advogado que tomou uma sanção porque inventou um precedente, né. Então, a gente leva isso muito a sério no Juiz Brasil e tenta levar isso sempre nas construções de produtos do Juiz Brasil ou na escala do negócio, né, porque você consegue fazer, mas você também tem a necessidade de escalar rápido. Se você escala também sem essa preocupação, eu acho que é eu acho que é o que deveria estar tirando o sono de todo mundo no mercado, né. Eh eu vou fechar talvez com a gente tem mais 3 minutinhos, eu vou sair um pouquinho do tema que a gente está. Eu vou fazer uma pergunta talvez um pouquinho mais espinhosa para vocês, porque eu tenho ido em muito evento para falar de tecnologia, falar de AI, escutado bastante, participado de painéis, e talvez o ponto mais interessante, né, o de discussão que tem acontecido hoje é sobre o impacto do DIA na força de trabalho dentro das organizações, né. Tem muita gente dizendo que: "Olha, as camadas mais juniores das empresas vão diminuir muito". Tem gente dizendo que o middle management, coordenador, gerente já acabou, não precisa mais e tal. Queria talvez ouvir a opinião de vocês sobre o impacto da IA. Eu sei que não deixa de ser um exercício de futurologia aqui, né, uma de adivinhação, mas queria ouvir a opinião de vocês. O que que vocês estão vendo, o que que vocês estão entendendo que é a tendência e talvez aproveitando que tem gente de senioridade muito diferente aqui na plateia, talvez um conselho prático de como que essas pessoas que estão aqui podem navegar esse momento. Bom, quando a gente fala em inteligência artificial, e isso eu tenho constatado, está ocorrendo uma transformação. Então, antigamente, a gente no nosso próprio departamento jurídico, a área operacional era muito grande. Essa área operacional tem reduzido. Por outro lado, tem se aumentado a quantidade de profissionais dedicados à inteligência artificial. Então a gente está numa fase de primeiro momento de transformação. E essa transformação tem ocorrido com qualidade e com produtividade. Então, esse é um impacto da inteligência artificial. E o que eu acredito, qual o conselho que eu daria, né, eu acho que a gente não precisa matar um leão por dia, a gente só tem que ser mais rápido que o coleguinha do lado. Então, quer dizer, entrar na inteligência artificial, fazer o trabalho, entrar nesse mundo, nessa realidade, porque é um futuro, é uma tendência que não volta atrás. Não. Eu penso assim, eu acho que a IA não vai, reduzir os nossos empregos, não vai tirar empregos da sociedade, né. A curto, médio prazo não, a longuíssimo prazo sim, que é uma consequência natural. Qualquer revolução industrial que a gente teve aí no mundo, isso fez com que os empregos fossem reduzidos, mas eu acho que vai mudar o perfil um pouco do advogado, né. Então, eu me formei em 2008, então tudo que eu aprendi basicamente eu não uso, porque hoje é um outro mundo e hoje, o mercado me exige outros conhecimentos e outras competências. Eu acredito que o advogado hoje em dia ele precisa conhecer, precisa estar muito bem letrado com relação aos temas que envolvem inteligência artificial. Porque se ele hoje tem uma capacidade X de entrega para um cliente, seja trabalhando no escritório ou trabalhando dentro de um jurídico interno, com a inteligência artificial ele consegue fazer 10 vezes mais. E aí, se ele faz 10 vezes mais, ele é muito mais bem avaliado, o emprego dele tem muito mais segurança de se manter. Então, acho que quanto mais conhecimento a gente da nossa área tiver, que a gente mudar um pouco a chave, né? Então, advogado, quem se formou em direito, aprendeu muito sobre lei, sobre litigar, sobre defender a sua tese, defender o seu ponto de vista, e hoje em dia a gente tem muita informação para entender se aquele ponto de vista ele vai ser útil, né. Então você tem uma tese, você fala: "Não, no tribunal eu ganho". Tá, mas do que adianta você ganhar
se o custo de um recurso vai fazer com que o seu cliente gaste mais do que ele ganharia se ele parasse agora. Então, esse letramento com relação a dados, eu acho que é super importante. É mais importante até do que você eventualmente querer estudar uma matéria técnica, né? Então, a minha sobrinha, por exemplo, ela se formou agora e ela falou: "Tio, que hipótese que eu faço? É processo civil?" Eu falei: "Não, faz tudo a programação. É isso que você tem que estudar, porque processo civil, a IA vai saber dizer para você se você criar um prompt correto, vai saber te dar uma resposta. Agora, você usar a ferramenta para você, usar o seu conhecimento, acho que é bem diferente." Agora a gente vai falar se o advogado vai acabar não dá mais tempo para os próximos capítulos. Eh, não, mas acho que um ponto bem legal e acho que a gente ainda confunde, né, é as diferenças entre o que que é trabalho e o que que é função e o que que é tarefa. E acho que a gente discutindo e misturando esses assuntos, talvez a gente ainda não tenha uma clareza de que, obviamente, as tarefas, o trabalho ele é composto de tarefas e as tarefas, elas com certeza mudam, né? Algumas tarefas que são manuais, elas com certeza acabam, mas o trabalho, a função social de uma determinada função aqui, ela dificilmente acaba, né? Então, dar um exemplo rápido aqui no Gios Brasil, a gente está à frente da discussão de IA, estou colocando IA em todos os nossos times, e a gente tem visto esses impactos. Times operacionais, funções e tarefas mais operacionais, a gente tem criado cada vez mais eficiência, tem menos gente. Já em outros lugares, como a gente tem feito muita tecnologia com IA, a gente tem botado mais desenvolvedores para dentro de casa, porque agora a gente consegue colocar cada vez mais coisa. O output, né, por pessoa tem ficado cada vez mais barato. E já outras funções, a gente tinha um time de legal experts que ficavam avaliando a tecnologia do Jus Brasil para garantir que a saída da tecnologia é de confiança. Esse time tem ficado maior, porque com a IA agora ela tem que analisar não mais se a jurisprudência está certa ou não, olhar no tribunal se está bom ou não está boa, ela tem que avaliar o resultado de uma resposta de IA. Então esse time tem aumentado e aumentado a senioridade. Então eu acho que é muito importante todo mundo estar à frente da tecnologia e tentando acompanhar essas dinâmicas também. Bom, o senhor já está cobrando a gente aqui. Léo, Edu, obrigado. Foi um privilégio aqui participar desse painel com vocês. Obrigadão. Obrigado, gente. Privilégio nosso. Você salva de palmas para os nossos painelistas e concluíram a